Oi, minhas amiguinhas e amiguinhos. Meu nome é Dulce Maria de Noronha, e aos 73 anos percebo que a vida tem um jeito curioso de nos surpreender quando menos esperamos. Sebastião, meu marido, foi levado por um infarto fulminante numa manhã de quarta-feira, depois de 46 anos juntos. Naquele dia, eu servia café com pão de queijo na mesa da cozinha quando ele simplesmente caiu. Não houve tempo para ambulância, para despedidas, para nada. Os vizinhos vieram. O médico confirmou o óbito e eu fiquei ali, parada, olhando para as mãos que ainda cheiravam a fermento. As mesmas mãos que durante anos seguraram agulhas e tecidos para ajudar no sustento da casa antes do comércio de materiais de construção crescer. Era uma vida simples, mas completa à sua maneira. Sebastião sempre foi econômico, guardava cada centavo. Eu reclamava quando ele dizia não para um sofá novo, ou quando adiava a troca da geladeira barulhenta. Mas agora entendo que enquanto eu costurava vestidos para as madames da cidade, ele construía, tijolo por tijolo, uma pequena fortuna. O homem que me deixou viúva também me deixou milionária, embora ele mesmo nunca tenha desfrutado dessa riqueza toda. Guardava, como se o amanhã fosse sempre mais importante que o hoje. E eu, sem saber, continuava remendando vestidos alheios e economizando nos ingredientes do bolo. Antes de continuar, meus amores, me tira uma dúvida. De onde você está me assistindo agora? Me conta aí nos comentários. É de São Paulo, Rio, Salvador, Recife? Ou é do interior, igual eu era? Seja da cidade grande ou da rua de terra batida, essa história que eu vou te contar serve para todo mundo que já teve o coração desacreditado. Eu sou Dulce Maria, tenho 73 anos e hoje vivo com um homem 30 anos mais novo. Acredita? Pois é. Depois que fiquei viúva, vendi tudo o que eu e meu marido construímos durante a vida. Juntei o dinheiro e fui viver. Mudei de cidade, entrei numa academia e conheci Rafael. Ele foi chegando devagar. E ficou. Os filhos apareceram para o enterro, claro. Marta com o marido engenheiro e os 2 meninos já quase homens, Pedro com a esposa grávida do 3º filho e aquela cara de cansado que ele carrega desde que decidiu ser médico. E Teresa, a caçula, que veio sozinha porque o casamento tinha acabado fazia pouco tempo, mais uma vez. Os 3 choraram, receberam condolências, organizaram a missa de 7º dia. Mas quando chegou a hora de decidir o que fazer com o negócio do pai, todos tinham desculpas na ponta da língua. Pedro com o consultório que não podia deixar, Marta com o cargo em São Paulo que exigia dedicação integral, Teresa com seus problemas pessoais que sempre consumiam toda a sua energia. Então sobrou para mim, a velha que mal sabia operar o caixa eletrônico, a decisão sobre o que fazer com 3 lojas de material de construção, 2 galpões cheios de mercadorias e contratos com fornecedores que nem sabia que existiam. Foi o contador, seu Francisco, quem me ajudou a entender a dimensão do que Sebastião havia construído. Eram milhões em propriedades, em mercadorias, em aplicações que meu marido fazia escondido até de mim. Quando me vi sozinha naquela casa grande, com papéis espalhados na mesa da sala e o silêncio pesando nas paredes, tomei minha decisão. Venderia tudo. Não tinha idade nem disposição para aprender um trabalho novo. Meus filhos já tinham suas vidas e eu precisava reconstruir a minha com os pedaços que sobraram. A venda dos negócios demorou quase 1 ano. Foi um período de reuniões intermináveis, assinaturas em documentos que eu mal compreendia e noites chorando, abraçada ao travesseiro que ainda guardava o cheiro do meu marido. As pessoas da cidade me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. A viúva do seu Sebastião, diziam, agora é rica, mas de que adianta? Não é verdade que dinheiro não compra felicidade? Pois eu provei que compra sim, pelo menos um pouco dela. Quando finalmente depositaram em minha conta aquela quantia que parecia absurda para uma mulher que um dia precisou contar moedas para pagar a conta de luz, senti uma liberdade que nunca havia experimentado. Não era alegria, não era euforia. Era mais como abrir uma janela depois de muito tempo respirando ar viciado. O dinheiro não trazia Sebastião de volta, mas me dava opções que nunca tive. Ainda assim,
A casa ficou grande demais. Os cômodos ecoavam meus passos solitários. A mesa da cozinha agora servia apenas para uma xícara de chá que sempre esfriava antes que eu terminasse de beber. Os domingos eram os piores. Aquele dia que antes era de almoço com a família, de risos dos netos correndo pelo quintal, de Sebastião cochilando na poltrona com o jornal no colo, agora era apenas um dia vazio entre outros dias vazios. Foi quando percebi que precisava mudar não apenas minha situação financeira, mas toda a minha vida. Tomei a decisão numa terça-feira enquanto regava as plantas. Iria vender a casa também. Ligaria para uma imobiliária e procuraria um apartamento em São Paulo. Sempre sonhei em morar na capital, mas Sebastião dizia que cidade grande não era lugar para gente simples como nós. Simples? Com aquele dinheiro todo guardado? Quase ri sozinha pensando nisso. No mesmo dia liguei para Marta contando meus planos. Ela ficou surpresa. Tentou me ajudar com aquele tom que os filhos usam quando acham que os pais estão perdendo o juízo. Mamãe, não conhece ninguém lá. Mamãe, e seus amigos aqui? Mamãe, e se ficar doente? Respondi a tudo com uma calma que nem eu sabia que tinha. Filha, quando seu pai morreu, entendi que a vida é agora. Não vou esperar a morte chegar enquanto fico olhando para essas paredes que só me trazem lembranças. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em meses, dormi sem chorar. No dia seguinte, contratei uma corretora jovem e esperta que vendeu minha casa em menos de um mês. Guardei algumas fotos, minha máquina de costura antiga, roupas e poucos móveis. O resto ficou para trás, junto com a Dulce, que só sabia ser esposa de alguém, mãe de alguém. Estava na hora de descobrir quem era Dulce Maria por si só, a mulher por trás dos papéis que sempre desempenhou. Viúva, sim, vencida, jamais. O apartamento que escolhi em São Paulo ficava num bairro chique, com prédios elegantes e praças bem cuidadas. Eram 3 quartos na cobertura, com uma varanda que dava vista para um pedaço de horizonte entre os edifícios. Que luxo! Pensava eu toda manhã ao acordar naquela cama king size que comprei, porque sempre quis ter espaço para me espalhar. O porteiro me chamava de Dona Dulce e sorria com respeito quando eu passava. O elevador tinha espelho e música ambiente. O piso era de madeira clara, as paredes recém-pintadas de um branco suave que refletia a luz do sol. Tudo novo, tudo bonito, tudo meu. As filhas vieram me visitar quando me mudei, ajudaram a arrumar os poucos pertences que trouxe de Minas. Marta trouxe plantas para a varanda, Pedro instalou um sistema de alarme com câmeras que eu nunca aprendi a usar direito. E Teresa me deu de presente uma Smart TV enorme que mais parecia um cinema dentro da sala. Se despediram com beijos e promessas de visitas frequentes. Mas a distância e suas vidas ocupadas transformaram essas promessas em ligações semanais, depois quinzenais. As visitas ficaram para datas especiais. Entendi sem mágoa. Já tinha sido mãe com filhos pequenos, sabia como a vida consumia o tempo e a energia. Agora era meu momento de viver sem obrigações, sem horários, sem ter que cuidar de ninguém além de mim mesma. Só não imaginei que a liberdade pudesse ser tão solitária. Os dias começaram a se arrastar como lesmas no meu novo apartamento. Acordava cedo por hábito, fazia café, assistia ao noticiário da manhã. Depois arrumava a cama com capricho mesmo que ninguém fosse ver. Limpava a cozinha mesmo que quase não a sujasse. Tentei retomar a costura, comprei tecidos e linhas coloridas, mas os olhos já não eram os mesmos e as agulhas pareciam menores, mais escorregadias entre meus dedos. Saía para pequenas caminhadas pelo bairro, conhecendo cada esquina, cada loja, cada árvore. Comprava pão na padaria da esquina e trocava algumas palavras com o rapaz do caixa. Voltava para casa com o jornal debaixo do braço, lia cada página lentamente para fazer o tempo passar. Almoçava sozinha, olhando pela janela. Às vezes ligava a televisão só para ouvir vozes humanas preenchendo o silêncio do apartamento. Tentei fazer amizade com vizinhos, mas a maioria trabalhava o dia todo e os que ficavam em casa eram reservados demais. No interior, bastava sentar na calçada para alguém puxar conversa.
Na capital, as pessoas mal se olhavam no elevador. O dinheiro me deu conforto, segurança, um endereço de prestígio, mas não me deu o que eu mais precisava: companhia. Nas noites de insônia, deitada naquela cama enorme, eu me perguntava se tinha cometido um erro. Se deveria voltar para Minas, para perto dos conhecidos de uma vida inteira, para a cidade onde cada esquina guardava uma lembrança. Foi Dona Clélia, a vizinha do 701, quem mudou tudo. Ela bateu à minha porta numa tarde de quarta-feira, com um bolo de fubá nas mãos e um sorriso caloroso no rosto. Desculpe incomodar, Dona Dulce, mas notei que a senhora sempre está sozinha e pensei em convidá-la para um café. Fiquei tão surpresa com o gesto que quase não encontrei palavras para agradecer. No apartamento dela, entre xícaras fumegantes e fatias de bolo, descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambas viúvas, ambas com filhos distantes, ambas lutando contra a solidão disfarçada de independência. Clélia tinha 73 anos, 5 a menos que eu, e uma energia que fazia inveja a muita moça. Me contou que frequentava uma academia para a terceira idade ali perto, um lugar com professores pacientes e atividades adaptadas para os nossos corpos mais vividos. Na próxima aula eu vou com a senhora, disse ela com uma determinação que não aceitava recusas. Respondi que nunca tinha pisado numa academia na vida, que meu exercício sempre foi correr atrás de filhos e netos, cuidar da casa, costurar por horas a fio. Ela riu e disse que nunca é tarde para começar, que conhecer gente nova ia me fazer bem. Me vi concordando, mais por educação do que por convicção. Mal sabia eu que aquele convite mudaria completamente o rumo da minha história. Na segunda-feira seguinte, lá estava eu, vestida com uma calça de moletom nova e uma blusa larga, me sentindo deslocada entre espelhos e aparelhos de ginástica. Clélia me apresentou para a turma de hidroginástica. Eram umas 15 pessoas, a maioria mulheres, todas mais ou menos da nossa idade. Fui recebida com sorrisos calorosos e perguntas sobre de onde eu vinha, há quanto tempo estava em São Paulo, se tinha família por perto. Respondi a tudo com aquele jeito tímido que sempre tive, mas logo me senti à vontade naquele ambiente acolhedor. Depois da hidroginástica, Clélia insistiu para que eu experimentasse a aula de alongamento e caminhada leve. Fui, mais para acompanhá-la do que por interesse real. E foi ali, naquela sala com chão emborrachado e paredes cheias de espelhos, que o vi pela primeira vez. Rafael era o instrutor, um homem alto de 30 e poucos anos, cabelos escuros cortados rente, sorriso fácil e olhos atentos. Ele cumprimentou cada aluno pelo nome, demonstrando uma memória impressionante. Quando chegou a minha vez, segurou minhas mãos entre as suas e disse: "Bem-vinda, Dona Dulce. A senhora vai se sentir em casa aqui." E não é que ele tinha razão? Algo na maneira como Rafael conduzia a aula, com respeito, mas sem tratar os idosos como crianças ou inválidos, me conquistou imediatamente. Voltei para casa naquele dia com o corpo dolorido de tantos músculos descobertos, mas com o coração mais leve do que estive em meses. Tomei um banho demorado, sentindo a água quente relaxar os músculos tensos, e dormi um sono tranquilo pela primeira vez desde que me mudei para São Paulo. Quem diria que, aos 78 anos, eu estaria animada para acordar cedo e ir malhar? Se Sebastião me visse agora, provavelmente riria e diria que eu tinha perdido o juízo de vez. A academia virou minha segunda casa. 3 vezes por semana, religiosamente, eu acordava cedo, vestia o conjunto de moletom, já tinha comprado mais 3 em cores diferentes, e caminhava os 2 quarteirões até lá. Meu corpo reagiu melhor do que eu esperava. Depois do desconforto inicial, comecei a sentir uma energia que não tinha há anos. Os joelhos já não doíam tanto ao subir escadas, o fôlego voltou para conversas mais longas, até o sono melhorou. Fiz amizade com quase toda a turma da hidroginástica. Dona Janete, que tinha sido professora de história e ainda dava aulas particulares aos 82 anos. Seu Álvaro, um português viúvo que sempre trazia pastéis de Belém para o lanche após a aula. Dona Teresa, que pintava quadros abstratos e sonhava em fazer uma exposição. Mas era para as aulas de Rafael que eu ia com mais entusiasmo. Ele tinha um jeito especial de nos tratar,
sem aquele jeito irritante que alguns jovens têm com os idosos. Quando me corrigia num exercício, falava como se eu fosse uma aluna qualquer, não uma velhinha frágil. Isso me fazia sentir viva, válida, presente. Um dia, depois da aula, ele me perguntou se eu gostava de café. Respondi que não vivia sem meu cafezinho brasileiro, forte e com um pouquinho de açúcar. Ele sorriu e me disse que conhecia uma cafeteria especial, dessas que torram o café na hora, e que, se eu quisesse, poderíamos ir lá qualquer dia desses. Aceitei sem pensar 2 vezes, ignorando o olhar curioso de Dona Clélia, que acompanhava nossa conversa de longe. Nosso café aconteceu numa terça-feira, meu dia livre de academia. Rafael me buscou em casa, pontualmente às 3 da tarde. Estava diferente sem o uniforme da academia. Usava calça jeans, camisa azul clara e tênis. Parecia mais jovem ainda, e por um momento senti um aperto no peito, uma insegurança. O que um rapaz de 34 anos poderia querer conversar com uma idosa como eu? Mas Rafael não parecia incomodado com nossa diferença de idade. Pelo contrário, durante todo o caminho até a cafeteria, me tratou como uma igual, falando sobre música. Ele gostava de jazz e música antiga como eu, sobre a cidade. Ele tinha vindo do interior de São Paulo, também se sentia um pouco deslocado na capital. E sobre livros. Estávamos lendo o mesmo autor, uma coincidência que nos fez rir. A cafeteria era aconchegante, com mesas de madeira escura e plantas pendendo do teto. O barista nos cumprimentou pelo nome. Rafael era cliente frequente. Pedimos café especial e bolo de cenoura. Entre goles e histórias, descobri que ele era filho único, que a mãe morreu quando ele tinha 20 anos, que o pai se casou novamente e morava no sul, que tinha estudado educação física por vocação, não por dinheiro, que morava sozinho num apartamento pequeno e gostava de cozinhar. Em troca, contei sobre minha vida em Minas, sobre Sebastião, sobre meus filhos distantes, sobre a solidão que sentia mesmo estando cercada de gente na cidade grande. Ele me ouviu com atenção, sem interromper, sem dar conselhos não solicitados, apenas acolhendo minhas palavras com aqueles olhos castanhos atentos. Quando notamos, já estava anoitecendo e havíamos passado mais de 3 horas conversando como velhos amigos. Rafael insistiu em me acompanhar até em casa. Na portaria, antes de se despedir, ele segurou minhas mãos entre as suas, como fizera no primeiro dia de aula, e disse: "Obrigado pela tarde, Dona Dulce. A senhora é uma mulher fascinante." Subi para o apartamento com o coração acelerado como uma adolescente e me peguei sorrindo para o espelho do elevador. Depois daquele café, algo mudou em nosso relacionamento. Nas aulas, Rafael continuava profissional, mas sempre tinha um sorriso especial para mim, uma atenção diferenciada. Começamos a tomar café juntos uma vez por semana, sempre às terças-feiras. Às vezes variávamos o lugar, uma confeitaria francesa, um café no parque, uma lanchonete antiga no centro. As conversas fluíam cada vez mais profundas. Ele me confessou que sonhava em ter sua própria academia um dia, voltada especialmente para pessoas mais velhas, com metodologia adequada e respeito às limitações de cada um. Eu lhe contei sobre minha paixão pela costura, sobre como tinha sustentado a família com agulha e linha antes de Sebastião conseguir abrir seu negócio. Uma tarde, Rafael me pediu para ver meus trabalhos. Envergonhada, mostrei algumas peças que tinha trazido de Minas. Colchas de retalhos, toalhas bordadas, vestidos feitos à mão. Ele ficou genuinamente impressionado. Disse que eu tinha talento artístico. Ao se despedir naquele dia, ele me abraçou pela primeira vez. Foi um abraço respeitoso, mas caloroso. O cheiro dele, uma mistura de sabonete e loção pós-barba, ficou comigo por horas. Naquela noite, deitada na minha cama grande e vazia, pela primeira vez em muitos anos, pensei em como seria ter alguém ao meu lado novamente. Não apenas um companheiro qualquer, mas alguém como Rafael, gentil, inteligente, que me enxergava além das rugas e dos cabelos brancos. Imediatamente me repreendi por pensamentos tão absurdos. Ele poderia ser meu neto. Com certeza me via apenas como uma senhora simpática, talvez uma figura materna, nada mais.
Adormeci tentando convencer a mim mesma que o que sentia era apenas gratidão pela amizade sincera que estávamos construindo. 2 semanas depois, tudo mudou. Era uma sexta-feira chuvosa, eu tinha ido à academia como de costume, mas Rafael não estava lá. A professora substituta explicou que ele tinha ficado doente, uma gripe forte. Voltei para casa preocupada, pensando em ligar para saber como ele estava, mas me contive. Não queria parecer invasiva. No sábado de manhã, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Rafael, pálido, ainda com a aparência de quem não estava completamente recuperado, mas com um buquê de margaridas amarelas na mão. Margaridas são suas flores preferidas, não são? Perguntou ele, estendendo o buquê para mim. Fiquei tão surpresa que demorei para responder. Como ele sabia? Tinha mencionado isso uma vez, de passagem, semanas atrás. Não me lembro de ter comentado. Respondi enquanto pegava as flores e sentia meu rosto esquentar. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o rosto, e disse que tinha boa memória para detalhes importantes. Convidei-o para entrar. Preocupada com sua saúde, ofereci chá com mel e limão, que ele aceitou agradecido. Sentados na sala, com a chuva batendo na janela, conversamos por horas. Foi ali, entre xícaras de chá e histórias compartilhadas, que Rafael me contou que havia pedido demissão da academia. Fiquei em choque, sem entender. Ele explicou que não podia mais ser meu instrutor porque seus sentimentos por mim haviam ultrapassado a barreira profissional. Disse que sabia que parecia loucura, que a diferença de idade era grande, que eu provavelmente o acharia um tolo, mas que não conseguia mais esconder o que sentia. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ele pediu desculpas, disse que não deveria ter vindo, que estava confuso com a febre, levantou-se para ir embora. Foi quando encontrei coragem para segurar sua mão e pedir que ficasse. Rafael, eu disse, idade é apenas um número para quem tem a alma jovem. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a minha estava renascendo, graças a ele. Nunca imaginei que aos 78 anos meu coração ainda pudesse bater acelerado com a chegada de uma mensagem no celular, ou que minhas mãos pudessem tremer de ansiedade antes de um encontro. As coisas entre Rafael e eu evoluíram devagar, com o respeito e o cuidado de quem sabe que está construindo algo precioso e frágil. Nas primeiras semanas, mantivemos nossos encontros em lugares públicos, almoços em restaurantes tranquilos, caminhadas no parque, sessões de cinema à tarde. Ele sempre oferecia o braço para me apoiar, não por me achar incapaz, mas como um gesto de carinho. Conversávamos sobre tudo, desde política até receitas de bolo de fubá, desde memórias de infância até planos para o futuro. Era estranho ter planos para o futuro na minha idade, mas Rafael me fazia acreditar que ainda havia muito a viver. A diferença de idade, que no início me parecia um obstáculo difícil, aos poucos foi se tornando apenas um detalhe. Claro que notávamos os olhares curiosos, às vezes reprovadores, mas aprendemos a ignorá-los. Uma tarde, sentados em um banco de praça, enquanto observávamos crianças brincando, perguntei a Rafael o que ele realmente via em mim. Uma senhora de cabelos brancos e corpo marcado pelo tempo. Ele segurou minha mão enrugada entre as suas e disse algo que nunca esquecerei. Dulce, quando olho para você não vejo apenas o que você é agora. Vejo tudo o que você já foi, tudo o que viveu, todas as versões de você que existiram antes. E todas elas são fascinantes. Senti lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo depois do falecimento do meu marido, alguém realmente me enxergava. Nosso primeiro beijo aconteceu em meu apartamento, após um jantar que preparei com todo o carinho. Tinha feito o frango com quiabo e angu que ele tanto gostava, seguido de um pudim de leite cremoso. Rafael trouxe vinho, um tinto suave que combinava perfeitamente com a comida. Conversamos à luz de velas, como dois namorados de longa data. Depois do jantar, sentamos no sofá para ouvir música. Ele havia trazido discos antigos que encontrou em um sebo, sabendo do meu gosto por cantores da velha guarda. Quando Nana Caymmi começou a cantar Resposta ao Tempo, Rafael estendeu a mão convidando-me para dançar. Hesitei,
insegura com meus movimentos lentos, mas ele insistiu. Ali, no meio da sala, dançamos abraçados, meu rosto encostado em seu peito, sentindo sua respiração tranquila. Quando a música terminou, ele segurou meu rosto entre suas mãos e me beijou com uma delicadeza que me transportou no tempo. Foi um beijo bom, respeitoso, mas carregado de promessas. Senti o sangue correndo mais rápido em minhas veias, o coração descompassado, como se tivesse 17 anos novamente. Quando nos separamos, vi nos olhos dele o mesmo encantamento que sentia. Não dissemos nada por alguns segundos, apenas sorrimos um para o outro, cúmplices de um segredo precioso. Naquela noite, Rafael ficou até tarde. Conversamos sobre nós, sobre o que estávamos construindo, sobre os possíveis obstáculos. Concordamos em ir com calma, respeitando o tempo de cada um. Quando ele foi embora, me beijou na testa e prometeu ligar no dia seguinte. Adormeci com o perfume dele ainda presente no apartamento, e pela primeira vez, desde a morte de Sebastião, não me senti sozinha na cama grande. As semanas se transformaram em meses e nossa relação se fortaleceu. Rafael me apresentou a seus poucos amigos, todos na faixa dos 30 anos, que me receberam com curiosidade inicial, depois com genuíno carinho. Conheci seu pequeno apartamento alugado, simples, mas organizado, com livros por todos os lados e uma coleção impressionante de discos de vinil. Ele conheceu melhor meus amigos da academia, especialmente Dona Clélia, que depois de um período de desconfiança se tornou nossa maior defensora. No começo, todos pensavam que Rafael estava interessado no meu dinheiro. Essa suspeita pairava no ar, nos olhares, nas conversas sussurradas. Até que um dia, durante um almoço com amigos em comum, alguém fez uma piada maldosa sobre aposentadoria dourada. Rafael ficou sério, colocou o garfo no prato com cuidado e disse em voz clara que se o dinheiro fosse seu interesse, estaria com alguma jovem rica, não com uma senhora que ele realmente amava e respeitava. Depois disso, soube que ele havia negado um presente caro que tentei lhe dar, dizendo que não queria nada material de mim, apenas meu tempo e carinho. Quando soube disso, fiquei ao mesmo tempo envergonhada por minha desconfiança e profundamente tocada por sua integridade. Naquela noite, conversamos sobre o assunto abertamente. Rafael confessou que, quando descobriu sobre minha situação financeira, pensou em se afastar para não dar margem a comentários maldosos. Disse que passou uma semana inteira evitando me ligar, até perceber que estava sendo covarde, que estava deixando o julgamento alheio interferir no que sentíamos. Foi quando decidiu voltar e assumir o que havia entre nós, independente do que os outros pensassem. Foi justamente quando decidimos oficializar nosso relacionamento que os problemas realmente começaram. Achei que deveria contar pessoalmente aos meus filhos, então convidei os 3 para um almoço em meu apartamento. Rafael insistiu em não estar presente. Disse que era uma conversa que eu precisava ter a sós com eles. Preparei a comida preferida de cada um: feijoada para Pedro, lasanha para Marta e salada especial para Teresa, que estava sempre de dieta. Depois de um almoço tranquilo, onde falamos sobre trabalho, sobre os netos que cresciam rápido demais, sobre planos de viagens, criei coragem e contei sobre Rafael. A reação foi exatamente a que eu temia. Um silêncio pesado, seguido de explosões. Marta foi a primeira a se manifestar, perguntando se eu tinha perdido o juízo. Pedro, sempre mais controlado, quis saber detalhes sobre Rafael, seu trabalho, sua família, como se estivesse investigando um criminoso. Teresa simplesmente começou a chorar, dizendo que eu estava sendo manipulada. Tentei explicar quem era Rafael, como nos conhecemos, o respeito que existia entre nós. Falei sobre como ele me fazia sentir viva novamente, como me tratava como mulher, não como uma velhinha inválida. Mas nada do que eu disse parecia penetrar a barreira de preconceito e preocupação que eles haviam erguido. A discussão escalou para acusações absurdas, que Rafael era um golpista, que estava atrás da herança que deixaria, que provavelmente tinha outras velhinhas ricas sendo enganadas. Quando Pedro sugeriu contratar um detetive particular para investigar esse sujeito, me levantei da mesa, mais firme do que nunca havia estado diante dos meus filhos.
Disse a eles que já tinha vivido o suficiente para saber a diferença entre sinceridade e mentira, que não precisava de permissão para viver minha vida, e que esperava que um dia eles entendessem que felicidade não tem prazo de validade. Terminei dizendo que Rafael viria morar comigo e que eles seriam sempre bem-vindos, mas apenas se respeitassem minha escolha. Saíram os três sem se despedir direito. Marta batendo a porta, Teresa enxugando lágrimas, Pedro com seu silêncio mais acusador que qualquer palavra. Fiquei parada na sala, olhando para os pratos meio vazios e copos pela metade, me perguntando se tinha acabado de perder meus filhos por causa de uma escolha que fiz com o coração. Quando Rafael chegou horas depois, encontrou-me ainda naquele estado, entre cacos de uma reunião familiar desastrosa. Ele não precisou perguntar como tinha sido. Abraçou-me em silêncio e deixou que eu chorasse em seu ombro. Quando finalmente me acalmei, olhei para ele e perguntei: "O que é que a vida quer de mim? Estou muito velha para drama familiar, mas jovem demais para desistir de amar." As semanas seguintes ao desastroso almoço com meus filhos foram de um silêncio ensurdecedor. Marta, sempre a mais comunicativa, não atendeu minhas ligações. Pedro respondeu algumas mensagens com poucas palavras, sem nunca perguntar como eu estava. Teresa foi a única que manteve algum contato, ligando uma vez por semana, mas sempre com aquela voz triste de quem segurava o choro, como se estivesse falando com uma doente terminal. Tentei explicar repetidas vezes que não estava doida, que não estava sendo manipulada, que Rafael era um homem íntegro que me tratava com respeito e carinho. Mas era como falar com uma parede de concreto. Nunca pensei que meus próprios filhos, aqueles que eu carreguei no ventre, amamentei, criei com tanto amor, pudessem me julgar tão duramente por buscar um pouco de felicidade na velhice. Uma tarde, Teresa me enviou por e-mail um artigo sobre golpes contra idosos, com o título Por Amor ou por Dinheiro, sublinhado em vermelho. Foi a gota d'água. Respondi com um único parágrafo: "Filha, criação não é garantia de respeito." Sua preocupação revela mais sobre sua visão limitada do que sobre minha capacidade de discernimento. Quando estiver pronta para conhecer o homem que escolhi, sem julgamentos precipitados, minha porta estará aberta. Nunca tinha falado assim com nenhum dos meus filhos. Sempre fui a mãe conciliadora, a que cedia, a que compreendia todas as falhas. Mas desta vez era diferente. Não estava apenas defendendo minha escolha. Estava defendendo o meu direito de ter uma escolha. A resposta veio no dia seguinte, não no e-mail, mas no grupo de família do WhatsApp, que incluía também meus genros, nora e netos mais velhos. Teresa anunciou que não visitaria mais a casa da vovó, enquanto aquele homem estivesse lá. Marta concordou imediatamente. Pedro, sempre mais difícil de lidar, sugeriu que nos encontrássemos em restaurantes ou na casa deles. Os netos adolescentes, influenciados pelos pais, começaram a fazer piadas sobre vovó da lancha. Fiquei olhando para aquela tela de celular como se fosse uma sentença de prisão. Era isso, minha família ou meu amor. Uma escolha que nunca pensei que receberia. Rafael percebeu minha tristeza, embora eu tentasse disfarçar. Uma noite, depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, ele lavando, eu secando, numa rotina doméstica que tínhamos estabelecido desde que ele se mudara para meu apartamento, ele segurou minhas mãos molhadas entre as suas e me fez sentar na mesa da cozinha. "Dulce, se minha presença está causando tanta dor, talvez seja melhor eu me afastar por um tempo", disse ele com os olhos tristes. Fiquei em choque. Nunca tinha visto Rafael chorar, nem mesmo quando me contou sobre a morte da mãe. Respondi que não aceitaria ser chantageada emocionalmente por ninguém, nem mesmo pelos meus filhos. Expliquei que eles precisavam aprender que eu era uma mulher, com desejos e escolhas, não apenas uma avó que existe para fazer bolinhos de chuva aos domingos. Rafael me abraçou forte e disse que admirava minha coragem, mas que estava preocupado com o distanciamento dos meus netos, sabia o quanto eles eram importantes para mim. É verdade que sentia muita falta deles. O pequeno Lucas, de apenas 6 anos, que adorava desenhar comigo. Júlia,
com seus 13 anos e milhões de perguntas sobre como era a vida no século passado. Helena, a mais velha, que estava na faculdade e sempre me mandava fotos das festas e passeios. Não os via há quase 2 meses, o maior período que já ficamos separados. Nas noites mais silenciosas, pegava-me olhando fotos antigas, do tempo em que a família se reunia sem tensões, sem julgamentos. Rafael notou e comprou uma moldura digital, onde colocou todas as fotos dos meus netos que conseguiu recuperar do meu celular. O presente me emocionou profundamente, não apenas pelo gesto, mas pelo que significava. Ele entendia a importância daquela outra parte da minha vida e não queria que eu a perdesse, mesmo que isso significasse dividir meu coração. Foi Dona Janete, minha amiga da hidroginástica, quem me apresentou a um mundo além do sangue. Aos 82 anos, viúva há mais de 20, ela havia construído o que chamava de família escolhida. Um grupo de amigos de diferentes idades e origens que se reuniam regularmente para jantares, viagens curtas, até mesmo para passar feriados juntos. Quando contei sobre a situação com meus filhos, ela me convidou para um desses jantares. Fui com Rafael, apreensiva, sem saber o que esperar. O que encontramos foi um grupo acolhedor de cerca de 15 pessoas, entre 60 e 80 anos, alguns com seus parceiros mais jovens, outros sozinhos, todos com histórias de vida fascinantes. Havia a ex-bailarina que dava aulas de dança para crianças carentes, o professor universitário aposentado que agora escrevia livros infantis, o casal de senhoras que havia adotado 3 gatos idosos de um abrigo, o viúvo que fazia trabalho voluntário com pessoas em situação de rua. Durante o jantar, compartilharam não apenas a comida, mas também suas histórias de rupturas familiares, de recomeços tardios, de amores inesperados. Não havia julgamentos, apenas compreensão e aquele tipo de sabedoria que só os anos podem trazer. No final da noite, Janete levantou sua taça de vinho e fez um brinde. A família que escolhemos, porque sangue nem sempre é garantia de amor, mas escolha sempre é garantia de respeito. Voltei para casa com o coração mais leve e uma nova perspectiva. No dia seguinte, fiz algo que nunca imaginei fazer. Criei um grupo no WhatsApp chamado Família Expandida. Adicionei Rafael, Janete, Clélia e todos os novos amigos que havia feito. Era minha pequena revolução silenciosa, minha forma de dizer ao mundo que havia mais de uma maneira de se ter uma família. Os meses foram passando e as feridas, embora não cicatrizadas completamente, começaram a doer menos. Rafael e eu estabelecemos uma rotina tranquila e feliz. Ele montou uma pequena academia no quarto de hóspedes, com equipamentos adaptados para idosos, e começou a dar aulas particulares para pessoas com mobilidade reduzida, um sonho que sempre teve. Eu voltei a costurar, não mais por necessidade, mas por prazer. Comecei fazendo pequenos reparos, depois passei a criar bolsas de tecido, aventais bordados, toalhas personalizadas. Vendi algumas peças para conhecidos, doava outras para bazares beneficentes. Um dia, recebemos uma ligação inesperada. Era Helena, minha neta mais velha. Ela estava na cidade para uma convenção universitária e queria nos visitar. Disse claramente nos visitar, incluindo Rafael. Preparei o quarto de hóspedes com o melhor jogo de lençóis, fiz todos os pratos preferidos dela, arrumei as fotografias de família pela sala. Rafael sugeriu sair para nos dar privacidade, mas insisti que ficasse. Era importante que Helena o conhecesse de verdade, não a caricatura que haviam pintado para ela. Quando ela chegou, houve um momento inicial de desconforto. Abraçou-me com carinho, mas olhou para Rafael com desconfiança mal disfarçada. Durante o jantar, no entanto, as coisas começaram a mudar. Rafael falou sobre seus projetos para a academia inclusiva, perguntou sobre o curso de Helena com interesse genuíno, contou histórias engraçadas da própria faculdade. Aos poucos, vi o gelo derreter nos olhos da minha neta. Depois da sobremesa, ela pediu para ver álbuns de fotos antigas. Enquanto mostrávamos as imagens e contávamos histórias, Helena revelou algo que me apertou o coração. Vovó, mamãe não quer que eu diga, mas o Lucas pergunta por você todos os dias.
Ele guarda os desenhos que vocês faziam juntos numa pasta especial. Antes de partir, Helena me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Ele parece ser um bom homem, vovó. Estou feliz que não esteja mais sozinha. Para Rafael, estendeu a mão em um cumprimento formal, mas sincero. Era um começo. Um pequeno raio de sol depois de uma longa tempestade. Naquela noite, deitada ao lado de Rafael, compreendi uma verdade que levei toda uma vida para descobrir. Família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem escolhe compartilhar nossa jornada, com todas as suas curvas, subidas e descidas. E eu tinha sorte de ter ambos os tipos na minha vida, mesmo que alguns ainda estivessem aprendendo a aceitar minhas escolhas. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar lições quando menos esperamos. Depois da visita de Helena, as coisas começaram a mudar aos poucos, como água que penetra lentamente em terra seca. Não foi de um dia para outro, claro. As feridas eram profundas demais para cicatrizar tão rápido. Mas pequenos gestos foram surgindo. Uma mensagem de aniversário menos formal de Pedro, um convite de Teresa para um café, sem Rafael, mas já era um começo, fotos dos netos enviadas por Marta, com legendas que não pareciam mais acusações veladas. Rafael percebeu a mudança no meu humor e sugeriu um projeto que mudaria nossos dias. Abrir uma pequena academia focada em idosos com limitações de movimento, pessoas como eu, que precisavam de atenção especial e já não se sentiam à vontade nos espaços tradicionais cheios de espelhos e corpos jovens. Você me emprestaria o dinheiro, Dulce? Prometo devolver cada centavo. Ele perguntou com aquela mistura de entusiasmo e insegurança que me encantava. Respondi que não emprestaria. Vi a decepção em seus olhos até completar. Vamos investir juntos como parceiros. Você cuida dos alunos, eu cuido das contas e nos tempos livres costuro roupas confortáveis para a turma. Seu sorriso naquele momento foi como um sol depois de semanas de chuva. Começamos pequeno, alugando uma sala em um prédio comercial no bairro. Rafael reformou o espaço com a ajuda de amigos, adaptando equipamentos, instalando barras de apoio, criando áreas de descanso aconchegantes. Dei meu toque pessoal costurando cortinas coloridas, almofadas para os bancos, até mesmo sacolas personalizadas para os alunos guardarem seus pertences. Nossa primeira turma tinha apenas 6 pessoas, todos amigos da família expandida. Logo, o boca a boca fez seu trabalho e a lista de espera cresceu. Havia algo especial em ver Rafael trabalhando. A paciência com que explicava cada movimento, o respeito pelos limites de cada corpo, a alegria genuína quando alguém conseguia fazer algo que parecia impossível. Nas horas vagas, voltei a costurar com mais frequência. Comecei com pequenos concertos para os vizinhos, depois aventurais bordados para presentear, até que uma amiga sugeriu que eu fizesse sacolas ecológicas com retalhos de tecido. Era uma volta às origens que me dava um prazer inexplicável, sentir a textura dos tecidos entre os dedos, ouvir o som ritmado da máquina, criar algo novo a partir de fragmentos que seriam descartados. Rafael comprou para mim uma máquina de costura moderna, com recursos que eu nem sabia que existiam, mas eu ainda preferia minha Singer antiga, companheira de tantas batalhas. Nas noites tranquilas, sentava-me na varanda com meu tear de mão, fazendo pequenos tapetes coloridos enquanto Rafael lia em voz alta trechos de livros que estávamos descobrindo juntos. Era uma paz que nunca imaginei encontrar depois dos 70. Nos dias mais quietos, quando a rotina se estabelecia sem surpresas, me pegava pensando em Sebastião, meu falecido marido. Não com aquela dor aguda dos primeiros anos de viuvez, mas com uma nostalgia afetuosa, quase como se pudesse sentir sua aprovação silenciosa. Ele sempre foi um homem prático, economizador ao extremo, que trabalhava de sol a sol para construir segurança para nossa família. Quando nos conhecemos, eu era apenas uma jovem costureira que mal conseguia pagar o aluguel de um quartinho nos fundos de uma casa. Ele viu em mim algo que nem eu mesma enxergava: força, determinação, capacidade de sonhar mesmo nas situações mais difíceis.
Juntos, construímos uma vida que, embora nunca luxuosa, era digna e segura. Tínhamos nossos desentendimentos, claro. Ele achava que eu gastava demais com presentes para as crianças. Eu reclamava que ele nunca tirava férias, que trabalhava até aos domingos na construção dos negócios. Mas havia respeito, havia parceria. Quando ele partiu repentinamente, levou consigo não apenas seu amor, mas também todos os conhecimentos sobre os negócios que havia construído. Lembro-me do pânico que senti olhando para papéis, contratos, planilhas de fluxo de caixa que nada significavam para mim. Os filhos estavam ocupados com suas próprias vidas, nenhum interessado verdadeiramente no negócio do pai. Foi quando descobri outra verdade sobre mim mesma. Eu podia ser forte sozinha também. Contratei um contador de confiança, um advogado recomendado por amigos, e com a ajuda deles, comecei a entender o que Sebastião havia construído. Vendi os imóveis comerciais, negociei estoques, liquidei equipamentos. Quando tudo terminou, me vi com um valor que jamais imaginei possuir. O dinheiro não trazia Sebastião de volta, não preenchia o silêncio da casa vazia, mas oferecia possibilidades. Foi esse dinheiro que me permitiu mudar para São Paulo, comprar o apartamento espaçoso, frequentar a academia onde conheci Rafael. Às vezes me perguntava se Sebastião aprovaria minhas escolhas, especialmente Rafael. Em nosso tempo, uma relação assim seria impensável. Mas então me lembrava de algo que ele sempre dizia quando enfrentávamos dificuldades. A vida é dos corajosos, Dulce. Quem tem medo não sai do lugar. E sorria, pensando que talvez ele estivesse orgulhoso da minha coragem tardia. Numa tarde especialmente nostálgica, peguei o único objeto de valor que guardei da época em que éramos jovens. Um relógio de bolso que pertenceu ao pai de Sebastião e que ele carregava como talismã. Mostrei a Rafael, contando histórias do início do nosso casamento, das dificuldades, das alegrias simples. Ele ouviu com atenção, fez perguntas, riu das anedotas. No final, segurou minhas mãos entre as suas e disse com aquela sinceridade que era sua marca. Obrigado por me contar sobre ele, Dulce. Sinto que, de alguma forma, ele nos abençoa. O pequeno negócio que começamos, a academia para idosos, cresceu mais do que esperávamos. Rafael teve a ideia de oferecer aulas em domicílio para pessoas com dificuldade de locomoção, e logo contratamos 2 jovens fisioterapeutas para ajudar. Batizamos o espaço de Nova Primavera, porque acreditávamos que mesmo no outono da vida podíamos florescer novamente. A parte mais gratificante era ver a transformação nos alunos. Não apenas física, com melhor mobilidade e menos dores, mas principalmente emocional. Muitos chegavam cabisbaixos, convencidos de que seus corpos só serviriam dali para frente para acumular doenças e limitações. Saíam eretos, sorridentes, donos de si novamente. Dona Jurema, de 82 anos, que mal conseguia levantar-se sozinha da cadeira quando começou, agora caminhava sem bengala e já falava em visitar a filha que morava em outro estado. Seu Antônio, 78 anos, viúvo recente quando o conhecemos, encontrou não apenas fortalecimento muscular, mas também novos amigos e até um romance com Dona Quitéria, professora aposentada de piano. As histórias se multiplicavam, e com elas, nossa certeza de que estávamos no caminho certo. Nos fins de semana, organizávamos pequenos eventos, tardes de música ao vivo, muitos dos alunos tocavam instrumentos, oficinas de artesanato, onde eu ensinava técnicas simples de costura, piqueniques no parque próximo quando o tempo permitia. A família expandida crescia, ganhava novos rostos, novas histórias. Um dia, recebemos uma visita inesperada no espaço. Teresa, minha filha mais nova, apareceu sem avisar. Fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber como reagir. Ela parecia igualmente nervosa, torcendo a alça da bolsa entre os dedos. Foi Rafael quem quebrou o gelo, oferecendo um café, convidando-a para conhecer o espaço. Teresa aceitou, ainda reservada, mas curiosa. Mostrei-lhe os equipamentos adaptados, apresentei alguns alunos que estavam por ali, falei com orgulho do trabalho que estávamos desenvolvendo.
No final da visita, quando já se despedia, ela disse algo que fez meu coração apertar. O Lucas tem apresentação na escola semana que vem. Ele gostaria que a senhora fosse... vocês dois. A simplicidade do convite não diminuía sua importância. Era o primeiro passo para uma reconciliação que eu já não esperava. Na volta para casa naquele dia, Rafael e eu caminhamos de mãos dadas, sem precisar de palavras para expressar o que sentíamos. Havia no ar aquela sensação rara de que estávamos exatamente onde deveríamos estar, fazendo exatamente o que deveríamos fazer. A apresentação de Lucas foi numa quinta-feira à tarde, um recital de flauta doce, onde cada criança tocava uma pequena peça. Arrumei-me com cuidado especial. Coloquei o colar de pérolas que só usava em ocasiões importantes, passei meu perfume favorito de lavanda. Rafael vestiu sua única camisa social, comprou um buquê de flores coloridas para entregarmos ao menino. Chegamos cedo e ficamos sentados no auditório da escola, ansiosos como adolescentes no primeiro encontro. Quando Lucas subiu ao palco em sua vez, pequeno e solene em seu uniforme impecável, senti lágrimas nos olhos. Ele nos viu na plateia e sorriu, um sorriso largo que mostrava a janelinha dos dentes da frente que haviam caído. Tocou Asa Branca com a seriedade de um concertista profissional e, ao final, olhou diretamente para nós antes de fazer sua reverência. No caminho até ele, depois da apresentação, cruzei com Teresa e o marido, Ricardo. Houve um momento de tensão, mas ela deu um passo à frente e me abraçou brevemente. Não dissemos nada, não era preciso. Quando Lucas correu até nós, envolveu minhas pernas em um abraço apertado e estendeu a mão para Rafael com toda a dignidade de seus 6 anos. Muito obrigado por virem no meu show. Rafael se agachou, ficando na altura dele, e respondeu com a mesma seriedade. Não perderíamos por nada neste mundo. No caminho de volta para casa, Rafael dirigia em silêncio, respeitando minha emoção. Só quando estacionamos em frente ao prédio, ele se virou para mim e disse algo que jamais esquecerei. Sabe o que mais admiro em você, Dulce? Sua capacidade de nunca desistir das pessoas que ama, mesmo quando elas desistem de você por um tempo. Naquela noite, deitada ao lado dele, refleti sobre as voltas que a vida dá. O menino órfão de mãe que se tornou professor dedicado. A costureira que virou empresária tardia. Os filhos que, apesar dos tropeços, estavam encontrando seu caminho de volta. O amor que surge quando menos se espera, provando que o coração não envelhece, apenas acumula histórias. E percebi, com uma clareza que só os anos trazem, que essa era a maior lição. Quem fica, quem persiste, quem continua amando apesar de tudo, esse é quem realmente ensina. Não com palavras ou lições formais, mas com o exemplo silencioso da resiliência. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco. Rafael havia preparado o café da manhã e colocado na mesa uma surpresa. Um pequeno álbum onde havia reunido fotos nossas, dos alunos da academia, da família expandida e agora também de Lucas em sua apresentação. Na primeira página, uma frase simples escrita em sua letra caprichada. Para Dulce, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Sorri, pensando que eu poderia dizer o mesmo sobre ele. Completei 69 anos numa manhã ensolarada de setembro. Acordei com o barulho das ondas quebrando na praia e o cheiro de café recém-passado invadindo o quarto. Rafael havia acordado mais cedo e preparado um café da manhã especial. Pão de queijo quentinho, minha perdição desde menina, frutas frescas cortadas em formatos caprichados e uma xícara de chocolate quente como eu gostava. Ao lado do prato, um pequeno embrulho com um laço simples. Dentro, um colar artesanal feito de conchas que havíamos coletado juntos nas caminhadas matinais. Ele sabia que preferia presentes assim, com significado, a qualquer joia cara. Nossa casa na praia, pequena mas aconchegante, havia se tornado nosso refúgio nos últimos 2 anos. Depois que a nova primavera cresceu o suficiente para contratar uma equipe completa, decidimos realizar um sonho antigo: morar perto do mar. Não vendemos o apartamento em São Paulo.
Ele ainda servia como nossa base quando precisávamos estar na cidade para compromissos ou visitas familiares, mas passávamos a maior parte do tempo aqui, em Ubatuba, numa casa simples de madeira com uma varanda generosa voltada para o mar. As manhãs eram dedicadas às caminhadas na areia, os dias divididos entre pequenos prazeres. Rafael com seus livros e projetos de orientação online para academias inclusivas. Eu com minhas costuras, agora transformadas em uma pequena linha de roupas leves e confortáveis para pessoas idosas, com fechos magnéticos no lugar de botões difíceis e tecidos que não machucavam peles sensíveis. Os netos vinham nos visitar nas férias escolares, enchendo a casa de risos e perguntas. Teresa e o marido haviam se tornado visitantes frequentes, trazendo Lucas, que, aos 8 anos, era apaixonado por conchas e histórias de piratas que Rafael inventava especialmente para ele. Pedro e sua família ainda mantinham certa distância, mas já não havia hostilidade, apenas um desconforto que se diluía um pouco mais a cada encontro. Marta, sempre a mais difícil, havia finalmente aceitado que minha escolha não era um delírio de loucura, mas uma decisão consciente de uma mulher que se recusava a passar seus últimos anos apenas esperando. Naquele dia de aniversário, após o café da manhã, Rafael me surpreendeu com outra surpresa. Um piquenique na praia com todos que amávamos. Chegaram em grupos pequenos ao longo do dia. Primeiro Janete e Clélia, minhas amigas inseparáveis da família expandida, depois Antônio e Quitéria, que haviam se casado no ano anterior em uma cerimônia simples na nossa academia, celebrando um amor tão tardio quanto o nosso. No meio da tarde, o maior presente. Teresa e Ricardo com Lucas. Helena, agora formada e trabalhando em um laboratório de pesquisa. E, para minha surpresa, Pedro e sua esposa Mariana com os gêmeos Tiago e Tomás. Apenas Marta não pôde vir, mas mandou um vídeo carinhoso. Sentados em cadeiras de praia e esteiras coloridas, compartilhamos comida, histórias e risos. Observei aquele grupo improvável reunido em minha homenagem e pensei, não pela primeira vez, como a vida pode ser surpreendente quando lhe damos uma chance. A verdade é que descobri 69 anos que envelhecer não é um destino trágico a ser temido, mas uma conquista a ser celebrada. Cada ruga no meu rosto conta uma história. As linhas profundas ao redor dos olhos, de tanto rir com meus filhos quando pequenos, a marca vertical entre as sobrancelhas, de me concentrar sobre a máquina de costura por décadas, as linhas suaves ao redor dos lábios de beijar quem amei. Meu corpo, que tantas vezes julguei com dureza, por não ser mais firme, por não ser mais ágil, é, na verdade, meu maior patrimônio. Foi ele que carregou 3 filhos, que trabalhou incansavelmente para sustentá-los, que abraçou quem precisava de conforto, que dançou nas alegrias e se dobrou nas tristezas, mas nunca quebrou. Rafael me ensinou a olhar para esse corpo com novos olhos, a valorizá-lo não pelo que já foi, mas pelo que ainda é, um milagre de resistência e adaptação. Nas noites mais quentes, quando dormíamos, ele passava os dedos pelas minhas cicatrizes. A da cesárea, a da vesícula, a pequena marca onde um dia houve uma guerra, e dizia que cada uma delas era um troféu, a prova de uma batalha vencida. Reaprender a amar meu corpo na velhice foi uma das maiores revoluções da minha vida. A outra foi entender que o tempo passa de forma diferente quando se chega a esta idade. Não é que ele acelere ou desacelere, é que a gente passa a medi-lo de forma diferente. As semanas não são mais definidas por dias de trabalho e fins de semana. Os meses não são mais marcados por salários ou contas a pagar. O tempo se divide em momentos. Os de alegria plena, que queremos guardar para sempre na memória. Os de dor necessária, que nos lembram que estamos vivos. Os de contemplação silenciosa, quando o mundo parece fazer sentido por alguns segundos perfeitos. Numa dessas tardes de contemplação, sentada na varanda com uma xícara de chá, enquanto observava o mar mudando de cor com o pôr do sol, Rafael se juntou a mim no silêncio. Depois de alguns minutos, ele segurou minha mão e perguntou se eu tinha algum arrependimento. Pensei longamente antes de responder. Lamentava não ter estudado mais quando jovem? Um pouco.
Gostaria de ter viajado mais quando tinha saúde plena? Talvez. Me arrependia de ter sido tão dura comigo mesma por tantas décadas? Certamente. Mas o único arrependimento verdadeiro que conseguia sentir era não ter entendido antes que felicidade não é um estado permanente a ser alcançado, mas uma coleção de momentos a serem vividos conscientemente. Disse isso a Rafael, e ele sorriu daquele jeito que fazia meu coração disparar mesmo depois de tantos anos juntos. Acho que é por isso que continuamos juntos, Dulce. Porque entendemos que o amor também não é um estado permanente, mas algo que reconstruímos todos os dias, em cada pequeno gesto. Nossa rotina na casa de praia era simples, mas plena. Acordávamos cedo, com o primeiro raio de sol. Rafael preparava o café enquanto eu regava as plantas da varanda. Bromélias, samambaias e um jasmim perfumado que florescia à noite, enchendo o ar com seu perfume doce. Caminhávamos na praia por meia hora, sempre de mãos dadas, conversando sobre os sonhos da noite anterior ou fazendo planos para o dia. Voltávamos, tomávamos banho e cada um se dedicava às suas atividades. Eu costurava ou lia, alternando entre romances leves e biografias inspiradoras. Rafael mantinha contato com a academia à distância, dando orientações por videochamadas, ou trabalhava em seu blog sobre envelhecimento ativo, que havia se tornado uma referência pequena, mas respeitada. Almoçávamos sempre juntos, muitas vezes com a companhia de vizinhos ou amigos que havíamos feito na cidade. À tarde, descansávamos um pouco. O privilégio da idade é poder tirar uma soneca sem culpa. E depois retomávamos nossas atividades ou saíamos para pequenos passeios, uma visita ao mercado de peixes, um café na praça central, uma caminhada no calçadão. Uma vez por mês, íamos a São Paulo para acompanhar de perto a academia, visitar a família e fazer exames médicos de rotina. Não era uma vida extraordinária aos olhos de quem busca grandes aventuras, mas para nós era perfeita em sua simplicidade. Vez ou outra, um dos meus filhos ou amigos perguntava se não ficávamos entediados, longe da agitação urbana. Eu sempre respondia que o tédio é um luxo que nunca conheci. Sempre houve muito trabalho, muita preocupação, muita luta. Poder acordar sem pressa, observar um beija-flor nas flores da varanda, ler o mesmo livro 2 vezes, se ele me agradou, são privilégios que só entendemos quando já vivemos o suficiente para saber o que realmente importa. Numa dessas visitas a São Paulo, fui surpreendida por uma reunião familiar completa, algo que não acontecia há anos. Estava lá Pedro com a esposa e filhos, Teresa com sua família e até mesmo Marta, que finalmente havia se rendido à evidência de que meu relacionamento com Rafael não era uma fase passageira nem um golpe elaborado. Eles haviam preparado um jantar para celebrar meu aniversário de casamento civil com Rafael. Completávamos 5 anos oficialmente, embora estivéssemos juntos há quase 7. Durante o jantar, Teresa ergueu sua taça e fez um brinde que jamais esquecerei. À minha mãe, que nos ensinou que coragem não tem idade, e ao Rafael, que nos mostrou que amor não tem preconceito. Seja bem-vindo oficialmente à família. Naquela noite, deitada na cama do antigo apartamento, contei a Rafael sobre uma conversa que tive com minha neta Helena anos atrás, quando ela me perguntou se não tinha medo do futuro, de ficar doente, de partir. Respondi que sim, que às vezes o medo vinha, principalmente nas madrugadas, mas que havia aprendido a transformar esse medo em gratidão por cada dia a mais, cada respiro a mais, cada chance a mais de dizer eu te amo para quem importava. É curioso como a vida nos surpreende quando menos esperamos. Há 10 anos, quando Sebastião partiu, pensei que minha história havia chegado ao fim. Estava preparada para viver uma viuvez tranquila, cuidando dos netos nos fins de semana, frequentando a igreja, fazendo pequenas viagens com amigas na mesma situação. Acreditava, como quase todos da minha geração, que romance, paixão e redescobertas eram privilégios da juventude. Nunca poderia imaginar que aos quase 70 anos conheceria um amor que me faria tremer as mãos e perder o sono, que reinventaria minha relação com meu próprio corpo,
que me ensinaria que desejo e intimidade não têm prazo de validade. Também não poderia prever que esse amor testaria laços familiares que eu acreditava inquebráveis, que me forçaria a escolher entre a aprovação dos filhos e minha própria felicidade. A jornada não foi fácil. Houve lágrimas amargas, palavras duras, silêncios prolongados. Mas também houve reconciliações profundas, descobertas mútuas, uma compreensão mais rica do que significa realmente amar alguém, seja um filho, um parceiro ou a si mesmo. A lição mais valiosa que aprendi nestes anos com Rafael é que nada é definitivo até o último suspiro. Sempre há espaço para crescer, para mudar de ideia, para perdoar, para arriscar. A sociedade tenta nos convencer que há um roteiro a ser seguido. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, vê-los crescer, aposentar-se, tornar-se avó e depois esperar. Como se depois dos 60 só restasse aguardar o fim, como espectadores passivos do próprio ocaso. Que desperdício de sabedoria, de experiência, de capacidade de amar. Agora olho para o mar da varanda da nossa casa e sinto uma alegria tranquila, daquelas que se acomoda no peito como um gato satisfeito. Sei que não sou imortal. As dores nas juntas em dias de chuva, a receita dos óculos que muda a cada 6 meses, o check-up médico que traz sempre alguma novidade a ser monitorada, tudo isso me lembra da minha condição humana. Mas entre o nascimento e a morte inevitável, há essa coisa extraordinária chamada vida, que não para de oferecer surpresas para quem se mantém de coração aberto. Na semana passada, recebi uma carta da pequena academia que ajudamos a fundar. Agora ela tem 3 unidades, todas operando com a filosofia que criamos juntos: respeito pelo corpo idoso, incentivo à autonomia, celebração da vida em qualquer idade. Na carta, assinada por todos os funcionários e muitos alunos, havia um convite para uma homenagem e a inauguração de uma sala com meu nome. Rafael já sabia e guardou o segredo por semanas, o danado. Iremos juntos no mês que vem. Eu já separei um tecido especial para fazer um vestido novo para a ocasião. Aos 69 anos, eu jamais imaginaria estar aqui hoje, vivendo este capítulo improvável e delicioso. Aos 60, considerei esta possibilidade completamente fora do meu alcance. Mas a vida, essa velha sábia que sempre guarda um truque na manga, tinha outros planos. E que bom que ela sabe mais que nós. Dizem que depois dos 70 a gente devia só esperar. Esperar visita, esperar consulta, esperar a sorte acabar. Mas eu preferi viver. Faz 5 anos que vivemos aqui, desde que largamos tudo e viemos para essa casinha branca com janelas azuis. Não temos luxo, mas temos tempo. Tempo para rir, tempo para brigar por besteira e fazer as pazes antes do almoço. Tempo para viver o que ninguém acreditou que eu viveria. Minhas filhas já não brigam mais comigo. Não porque me entenderam, mas porque se cansaram. De vez em quando mandam mensagens, vêm nos aniversários. A vida reencontra jeitos de se ajeitar, mesmo quando não volta a ser como era. Eu nunca pedi permissão para ser feliz e nem vou pedir desculpas agora. Eu sei o que muita gente pensa, sei o que sussurram, que ele está comigo pelo dinheiro, que um homem bonito de 30 e poucos não estaria com uma velha como eu se não fosse por interesse. Às vezes até eu penso isso. Em silêncio. Em segredo. Me pego olhando para ele e me perguntando: será? Mas aí ele me chama de amor com aquela voz sonolenta, coloca a mão na minha perna por costume e pergunta se quero tapioca ou pão de queijo para o café. E eu lembro que o amor, às vezes, não precisa fazer sentido. Precisa é fazer bem. Mas agora me diga você, que me escutou até aqui. Você acha que ele está comigo por amor ou por dinheiro? E no meu lugar, o que você faria? Não esqueça de dar sua opinião aqui nos comentários, meus amores. E até a próxima, e fica com Deus.